Semana J+. Oferecimento Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. Eleições 2022, Canoinhas dá maioria dos votos para Bolsonaro, Jorginho Melo e Jorge Saifi. Na disputa para deputado federal e estadual, a maioria dos votos foi para candidatos de fora da cidade. Lançamentos de campanha deflagram um processo eleitoral pela Prefeitura de Canoinhas. Com voto contra de Osmar Leskovix, Câmara aprova a eleição direta de diretores nas escolas de Canoinhas. E ainda, a gente vai falar sobre conhecimento promovido por meio de feiras pedagógicas em escolas aqui da cidade. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente! O primeiro turno das eleições gerais foi de consagração do bolsonarismo na região de Canoinhas. Com exceção de Major Vieira, onde ele fez 49% dos votos, em todas as demais cidades aqui da região ele fez mais de 50% dos votos. Em Canoinhas foram 61%, 1% a menos apenas em relação a 2018. Como você pode ver aí, a cidade que mais votou em Bolsonaro aqui no Planalto Norte foi Itaiópolis, 68,69% dos votos. Lula pegou 24,7% dos votos em Itaiópolis. Mafra vem na sequência com 67,6% dos votos em Bolsonaro e 23% em Lula. Canoinhas, 61% Bolsonaro, 28% Lula. Porto União, 59,6% dos votos em Bolsonaro e 31,2% em Lula. Irineópolis, 57,6% em Bolsonaro e 35,2% em Lula. Em Bela Vista, foram 56,4% dos votos no presidente e 33% em Lula. Três Barras, 55,2% em Bolsonaro e 36,1% em Lula. Monte Castelo, 52,9% em Bolsonaro e 40% em Lula. Papanduva, 51,5% dos votos em Bolsonaro e 42% em Lula, maior votação que o Lula teve no Planalto Norte. E Major Vieira, 49% em Bolsonaro e 39% em Lula. Como você pode perceber aí, a polarização foi muito forte a ponto de que, à medida que o Bolsonaro ia perdendo votos nessa sequência que a gente mostrou para você, Lula vai ganhando. E essa polarização fez com que todos os outros candidatos pegassem muito pouco voto aqui na nossa região, 3%, 2%, 1%. Lembrando que Bolsonaro e Lula, então, vão disputar o segundo turno em 30 de outubro. No caso do cargo de senador, repetiu-se o sucesso do bolsonarismo, que, aliás, influenciou todos os votos aqui da região. O Jorge Saifi Júnior, que nem chegou a visitar aqui a cidade e é uma figura que tem pouco conhecimento no estado todo, foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro, mas não é um nome tão expressivo na política. Mas mesmo assim conseguiu suplantar velhas raposas da política, como o caso do Raimundo Colombo, que chegou a ser apontado pelas pesquisas como o grande favorito, mas que ficou comendo poeira perto da liderança do Jorge Saifi desde o início da apuração. Ele também foi o mais votado aqui na região, né, o Jorge Saifi, e aí você vê o desempenho dele nas cidades do Planalto Norte. Em Mafra, por exemplo, ele pegou 47% dos votos e o Colombo só 19%. Itaiópolis, 44% do Saifi e 25% do Colombo. Aqui em Canoinhas, o Saifi pegou 35% dos votos e o Colombo ficou com 22%, uma disputa mais equilibrada, né? Porto União não foi tão equilibrada assim. O Saifi pegou 34% dos votos e o Colombo 14%. Papanduva, praticamente a mesma coisa, os dois com 31% de votos. Três Barras, 28% para o Saifi e 29% para o Colombo. Conseguiu passar um pouquinho o Saifi lá em Três Barras. Em Monte Castelo, 26% para o Saifi e 21% para o Colombo. Irineópolis deu 24% dos votos para o Saifi e 12% para o Colombo. Lembrando que aí, no caso de Irineópolis, teve uma votação melhor para outros candidatos. Em Major Vieira, 23% para o Saifi e 22% para o Colombo. Em Bela Vista do Todo, deu 23% dos votos para o Saifi e aí o Colombo abriu uma boa vantagem com 31% dos votos, mas não teve outro. O Saifi foi vamos dizer assim, a eleição mais tranquila. Desses três cargos mais importantes aí, foi a eleição mais tranquila. Quando eu falo três cargos, eu falo presidente, senador e governador. E já que estamos falando de governador, vai ter segundo turno aqui em Santa Catarina. Contrariando as pesquisas, Carlos Moisés ficou de fora da disputa, dando espaço para Décio Lima do PT, que foi uma grande surpresa.
O Jorginho Melo, do PL de Bolsonaro, como já era esperado, foi para o segundo turno com 38% dos votos, ao passo que Décio recebeu 17% dos votos, mas como ficou bem embolado aquele segundo lugar ali, né, foi muito acirrada a disputa de quem iria com o Jorginho para o segundo turno, entre o Décio e o Carlos Moisés, e ainda com o Jean Loureiro ali quase encostando também. Então embolou muito esses outros candidatos, né? O Melo não, o Melo desde o início, da apuração, ele estava liderando e liderou com folga. A grande dúvida até o final da votação era se Jorginho levava no primeiro turno ou teria que disputar o segundo turno e com quem ele disputaria o segundo turno, que nesse caso será com o Décio. Veja como é que ficou a votação para governador aqui na nossa região. Itaiópolis, a liderança foi do Jorginho Melo, com 47%. Em Mafra também, 42%. Porto União, ele liderou com 32% dos votos, mas o Moisés ficou bem perto dele, com 29%. Em Papanduva, o Jorginho levou 31% dos votos, mas veja ali que o Décio chegou perto, com 26%. Canoinhas deu 29% dos votos para o Jorginho Melo e 16% para o Décio. Em Três Barras, 28% dos votos foi para o Melo e 19% para o Décio Lima. Monte Castelo votou 26% para o Melo e vejam ali que o Carlos Moisés pegou 28% dos votos, ficou bem perto, aliás, superou, né, o Jorginho Melo. Em Iriniópolis, 25% dos votos para o Jorginho, Major Vieira também 25%, e em Bela Vista do Toldo, o Jorginho Melo foi superado por 2 votos aí, né, pelo Décio Lima, 21,6% dos votos para o Jorginho e 21,7% dos votos para o Décio. Vê que não foi tão folgada aqui a vitória do Jorginho Melo, mas mesmo assim, num território onde, por exemplo, o Esperidião Amin é muito bem visto, né, por exemplo, o Iriniópolis deu bastante votos aí para o Esperidião Amin. Mas mesmo assim ele conseguiu, né, suplantar os demais concorrentes com pouquíssima variação. Agora, decepcionante é a palavra que se pode usar para descrever a eleição para deputado estadual e federal. Nenhum candidato do Planalto Norte foi eleito. O candidato eleito mais próximo aqui de Canoinhas, para vocês terem uma ideia, para a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, é o Valdir Cobalcini de Caçador. Os 3 candidatos que declararam morar em Canoinhas à Justiça Eleitoral somaram apenas 53,1% dos votos. Norma Pereira, do Podemos, alcançou 37,6% dos votos, bem menos que os 56% que ela conseguiu lá em 2018. O Sabatini, do Patriota, levou 9,3% dos votos e o Chicão Caminhoneiro, do PTB, ficou com 6,18%. Os outros 46,85% dos votos canoinhenses foram para candidatos paraquedistas. O maior deles foi o Jorge Guetem, do PL, que alcançou 5,1% dos votos de Canoinhas, seguido de Pedro Xay, do PT, com 2,8%, e Ana Paula Lima, do PT, com 2,67% dos votos. Se a eleição para deputado federal foi decepcionante para Canoinhas, a de deputado estadual conseguiu ser pior. Apenas 32,7% dos votos foram para candidatos que declararam à Justiça Eleitoral morarem em Canoinhas. Se considerar ainda o Abrão Mussi, do União Brasil, que mora em Três Barras, e o Ari Galeski, do MDB, que mora em Timbó Grande, ambos com base eleitoral aqui na cidade de Canoinhas, esse percentual amplia para 42%, mas não atinge nem a metade dos votos. Mesmo assim, né, mais da metade dos votos foram para candidatos paraquedistas, aqueles que só aparecem aqui de vez em quando trazendo 100 mil, 150 mil, verbas que são interessantes, mas pouca diferença fazem para desenvolver a cidade e a região. O destaque aí entre os paraquedistas está para o Maurício Skudlark, que apesar de ter nascido aqui em Canoinhas, há décadas estabeleceu o Oeste como sua base eleitoral. Sargento Lima, do PL, tascou 3% dos votos canoinhenses, ao passo que Ana Paula Campagnolo, do PL, candidata mais votada no estado, mas que nunca pisou aqui em Canoinhas e nunca mandou nada de verba aqui para Canoinhas, recebeu 2,9% dos votos, à frente da Janice Krasniak, do Podemos, que é nascida em Canoinhas e morou por anos em Três Barras. Inclusive, a Janice fez um trabalho muito bonito à frente da Federação das APAIs e trouxe muitos recursos para cá e para outras cidades da região ligada à APAI, mas pegou menos votos que alguém que nunca trouxe nada para a região e nem sabe onde fica Canoinhas. Dos mais votados, Paulinho Basílio pegou 28,8% dos votos, seguido de Galeski, com 5,3%, e Mussi, com 3,8%. Índio Fotógrafo, do Avante, pegou apenas 2%, e Roberto Bradonski, do PDT, apenas 1,74% dos votos. É lamentável, mas é o que o eleitor quis.
E se o eleitor quis um candidato de fora, é porque imagino que ele tenha uma carta na manga, do tipo, esta pessoa prometeu algo muito relevante para a cidade. O que a gente viu, de fato, sem ironia, né, é que houve nessa eleição uma tentativa, não diria a palavra tentativa, mas uma verdadeira obsessão pela eleição presidencial. E nem estou falando dos 12 candidatos, mas especificamente de Lula e Bolsonaro. A região aqui é bastante bolsonarista e muita gente trabalhou com grupos de WhatsApp e outras redes sociais para convencer as pessoas a votarem no Bolsonaro. O que parece-me que deu um efeito. Não foi só aqui, foi em todo o Brasil, esse engajamento do eleitorado. Mas, especificamente falando do canoinhense, do morador do Planalto Norte, eu acho que o eleitor esqueceu que sem um deputado na Assembleia Legislativa e sem um deputado no Congresso Nacional, não adianta a gente colocar o presidente que a gente quer colocar lá, porque o presidente tem uma função de governar o país, o deputado representa de fato a região, e é ele sim que tem condição de trazer algum recurso, pleitear, brigar por um recurso de uma fatia do orçamento para trazer para a cidade na qual ele ganhou a maioria dos seus votos. Mais uma vez, isso não vai acontecer pelos próximos 4 anos, porque nenhum desses eleitos teve uma votação expressiva aqui na nossa região e nem teria como ter, né, já que eles não são da região. Onde eles pegaram mais voto foi nas cidades onde eles moram, onde é o território eleitoral desses candidatos. Eu não consigo vislumbrar então cedo um retorno de um representante da região, enquanto o eleitor manter esse pensamento, né, essa conduta de privilegiar quem é de fora porque está alinhado ao presidente ou porque acha que os daqui são incapazes de representar a nossa região. Se todos pensarem assim, nunca vamos eleger ninguém. Para a Justiça Eleitoral, essa votação, no primeiro turno, correu de forma tranquila. O domingo de eleições em Canoinhas foi movimentado com filas em muitas sessões eleitorais. O município possui pouco mais de 43 mil eleitores aptos, porém 21% dos eleitores não votaram, o que se aproxima de 9.500 pessoas, que fica dentro da margem histórica de abstenção. Canoinhas é o maior colégio eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Santa Catarina. 2 pessoas que cometeram boca de urna foram levadas para a delegacia. Nós tivemos 2 registros de boca de urna, um no município de Três Barras, na localidade de Barra Grande, e a outra no distrito do Campo da Água Verde, aqui em Canoinhas. E à tarde tivemos uma ocorrência de propaganda irregular no município de Bela Vista do Toldo. Todas essas partes foram conduzidas até a delegacia e registrado o boletim de ocorrência junto com as provas. No mais, a gente verificou bastante fluxo de eleitores, as filas estavam grandes nas sessões eleitorais, gerou um pouquinho de transtorno, algumas reclamações, mas nada que tirassem a ordem e a tranquilidade dos locais de votação. Pouco depois das 7h30 todas as urnas que ficam nos 70 locais de votação da 8ª Zona Eleitoral de Santa Catarina chegaram até aqui no fórum. O local de votação mais distante é na localidade de Taquarizal, que leva cerca de 2 horas para chegar até aqui. Nós tivemos algumas sessões que atrasaram um pouco a votação, né, porque tinha fila no momento em que encerrou o horário de votação e quem estava na fila tem direito de votar. Então, algumas rotas, né, nós temos 17 rotas para pegar todas as urnas. Então, algumas rotas atrasaram em razão do atraso de algumas sessões. Então, é um procedimento de recebimento, verificação da documentação e também transmissão das informações dos votos de cada urna. Próximo das 9h30 foi confirmado que a disputa para presidente da República será decidida em segundo turno no dia 30 de outubro. Simpatizantes de Lula e Bolsonaro aguardavam os resultados nos diretórios de Canoinhas. O governo do estado de Santa Catarina também vai a segundo turno na disputa entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Na disputa para deputado federal, os 3 mais votados na 8ª Zona Eleitoral foram os candidatos da região, contudo, não atingiram o quociente necessário para serem eleitos. O mesmo aconteceu na disputa para deputado estadual, deixando novamente a região sem representatividade política. E agora começa a disputa não só pelo segundo turno para a presidência e governo de Santa Catarina, mas também para a eleição suplementar de Canoinhas. William Godoy deu a largada lançando a campanha nesta semana. Na noite desta quarta-feira, o prefeito em exercício, William Godoy, do PSD, abriu a temporada de lançamento de campanha para as eleições suplementares de 30 de outubro. O evento aconteceu no restaurante da Bebê em Canoinhas.
nós temos uma história de vida, nós temos toda uma experiência para apresentar para Canoinhas, para que a gente consiga levantar Canoinhas daquilo que ela se atolou nos últimos anos, nos últimos mandatos. Nós temos muito que trabalhar, muito serviço foi feito, bem feito, mas tem muita coisa que a gente precisa reconstruir no nosso município e a gente está colocando a nossa chapa à disposição do nosso município para isso. Vai ser um mandato curto, 2 anos. Nós sabemos da dificuldade para quem assumir a prefeitura que vai ser, porque a questão orçamentária, a dificuldade da prefeitura, mas Canoinhas vai viver um novo momento. Por isso a gente está à frente desse processo, eu me coloquei também para contribuir, né, quando me convidaram para ser vice-prefeito do William. Eu já estava no processo como secretário de Habitação, aceitei o convite porque também nesse momento da história eu entendi que eu não poderia deixá-lo, né, com toda essa carga, essa bagagem tão grande, para que ele tivesse essa responsabilidade sozinho. Napoleão Bernardes, do PSD, um dos deputados eleitos com o apoio de William Godoy, esteve presente no evento. A cidade já passa por um trauma, a cidade já passa por um momento difícil, então não é o momento do oba-oba, não é o momento de desunião. O momento é de congraçar esforços, irmanar esforços de um pacto de união por cidade, para a cidade seguir adiante. E o William, como já está no exercício do mandato, sem sobressalto, é um caminho seguro e reto para conduzir essa transição até a próxima eleição. Nesta sexta-feira, quem lançou campanha pelo MDB foi o Wilson Pereira. Essa reportagem a gente vai assistir no próximo programa. Juliana Maciel, do PSDB, e Andrei Vatsko, do PT, ainda não anunciaram quando vão lançar suas respectivas campanhas. E o J+, e a Rádio 98 FM vão promover com parceiros 2 debates nestas eleições. Representantes dos 4 candidatos a prefeito de Canoinhas nas eleições suplementares de 30 de outubro se reuniram no estúdio do J+, para discutirem os regulamentos de 2 debates que serão promovidos ao longo da campanha. O primeiro acontece na manhã de 14 de outubro na 98 FM com transmissão ao vivo pela emissora de rádio. Já o segundo será uma semana antes das eleições, no dia 23 de outubro, um domingo, às 8 da noite, com transmissão ao vivo pelo J+, a partir da casa de shows Império Music Lounge. Realmente foi muito produtiva essa reunião, bastante esclarecedora, principalmente o debate leva para a nossa comunidade e para o público em geral, né, as posturas dos nossos candidatos com relação às suas propostas. Isso é extremamente importante. É importante até para repassar essas informações para as pessoas. As pessoas precisam debater política e é isso que o debate tem a função, né? O debate tem a função das pessoas conhecerem mais o candidato, né? E a imprensa tem um papel fundamental em toda e qualquer eleição, né? Sem dúvida, tanto nos debates quanto na cobertura, né? E esse vai ser mais um momento aí da democracia realmente para que as pessoas possam escolher aí o novo prefeito ou a nova prefeita do município de Canoinhas. É muito importante que esse momento, que as pessoas se atentem às ideias, se atentem a todas, né, as propostas e que vençam o melhor. É importante, quanto mais troca de ideias tiver, mais o eleitor tiver conhecimento de cada candidato, é importante para a democracia. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Tem nós da esquerda, tem a direita, isso precisa ser confrontado de forma democrática, de forma ordeira, sem preconceitos, sem falsas, né, fake news, sem mentira. Isso é importante porque tudo se esclarece e é importante, a gente pede que os eleitores prestem atenção, ou via rádio, ou via internet, tomem mais conhecimento dos seus candidatos, porque isso traz um bom retorno para o município, que é o que importa, né? Propostas têm que ser discutidas, a situação nacional e estadual pode entrar, mas o importante é o município de Canoinhas, que é o importante para nós que moramos aqui e temos nossa família em Canoinhas. No caso do segundo debate, os convites para acompanhar ao vivo serão distribuídos pelos próprios candidatos e pela organização do evento. Ciclista morre após acidente com caminhonete na PR-151 e ainda escolas promovem conhecimento com exposições e feiras. Nós voltamos em 1 minuto. Toda a evolução e qualidade dos nossos óculos refletida em um espaço único. Conheça a nova Óptica Retrô. Atendimento personalizado, produtos exclusivos e ambientes projetados para o seu conforto. Proporcionamos soluções reais para o bem-estar da sua visão e estilo. Descubra a nova Óptica Retrô, no centro de Canoinhas.
A estação das flores chegou e na Band Matriz, Band Hering, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Canoinhas corrigiu a informação que eu passei na minha coluna na quinta-feira e afirmou em nova nota que concluiu a sindicância aberta em julho para investigar a conduta do servidor público concursado Diogo Seidel, efetivo no cargo de administrador e que foi secretário de administração de Canoinhas no governo Beto Passos. Preso na 7ª fase da Operação Antipater Filium, ele foi solto há 4 meses. Mesmo na prisão, ele foi destituído do cargo, hoje ocupado por Diego Rafael Alves. A princípio, como foi solto, Seidel tem todo o direito de retomar a função estando solto. Segundo o município, a sindicância já foi concluída e entregue dentro do prazo legal. O relatório concluiu e recomendou a abertura do processo administrativo disciplinar, o PAD, conforme prevê o Estatuto do município. O PAD está instaurado e em andamento dentro do prazo legal para instrução. Segundo o município, é dentro deste processo, e não na sindicância, que se busca novamente judicialmente o acesso à colaboração premiada firmada por Seidel com o Ministério Público. Com o voto contrário de Osmar Leskovix, do PSD, a Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou em segunda e definitiva votação o projeto de lei que institui a gestão democrática nas escolas municipais. O projeto, que é de origem executiva, vai agora à sanção então do prefeito em exercício William Godoy. O Ministério Público de Santa Catarina, por meio do Grupo Especial Anticorrupção e o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, deflagrou nesta sexta-feira, em apoio à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas, a Operação Maus Caminhos. 2 mandados de prisão foram cumpridos, um deles contra o ex-secretário de Planejamento do governo Beto Passos, João Litzmaier, o outro contra o ex-vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique, que já está preso por conta da 7ª fase da Operação Antipater Filium. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos 2 detidos. O mandado de busca e apreensão também foi cumprido em uma lotérica da cidade. 2 ciclistas morreram em acidentes em São Mateus do Sul nesta semana. As 2 mortes aconteceram na quarta-feira. O primeiro acidente aconteceu na PR-151, que começa aqui em Três Barras. Uma caminhonete Ford Ranger, que não teve a placa divulgada, seguia sentido São Mateus do Sul, quando em dado momento uma carreta que vinha sentido contrário realizava uma ultrapassagem, forçando o condutor da Ranger a tirar para o acostamento. Logo em seguida, o ciclista foi atingido e acabou morrendo no local. A outra vítima de acidente foi Maria de Lourdes da Silva Nizer, de 58 anos. Ela bateu contra uma motocicleta na BR-476, próxima à Comercial Prata. Maria de Lourdes foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul e encaminhada ao pronto atendimento municipal, porém não resistiu aos ferimentos. Na moto havia 2 menores de idade. Um motociclista ficou ferido em um acidente no quilômetro 212 da BR-280, na localidade de São João dos Cavalheiros, em Três Barras. Bruno de Lima, de 20 anos, colidiu contra um caminhão. Os bombeiros encontraram o condutor da moto, Yamaha, placa de Canoinhas, caído sobre acostamento inconsciente, amparado por populares. A vítima estava com suspeita de traumatismo crânioencefálico, pupilas anisocóricas, que é quando elas assumem tamanhos desiguais, e um corte contuso na face com hemorragia. A equipe da UTI móvel do SAMU de Canoinhas transferiu esse rapaz para o Hospital São Vicente de Mafra, onde ele segue internado. Falando em Mafra, um idoso de 73 anos morreu em um acidente no bairro Alto de Mafra na terça-feira. Segundo informações do portal Rio Mafra Mix, a vítima, identificada como Érico Sauer, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O condutor do veículo Citroën de Rio Negro, no Paraná, um idoso de 85 anos, nada sofreu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos à Polícia Militar. Uma jaguatirica foi encontrada morta na BR-280 em Iriniópolis nesta semana. O animal já estava morto, com lesões decorrentes de atropelamento na face e patas traseiras, quando a polícia ambiental foi acionada. O corpo do animal foi recolhido e levado até o centro veterinário da UGV.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Canoinhas lançou oficialmente a promoção Natal Premiado 2022. Já está chegando o Natal. O evento aconteceu no Centro Empresarial de Canoinhas com a presença de lojistas e imprensa. Na edição deste ano, serão sorteados ao todo R$50 mil em prêmios, divididos em 53 sorteios, sendo 49 vales compras e 4 grandes prêmios. Destes R$50 mil em prêmios, 30 mil serão vales compras de R$500 e R$1.000, e os outros R$20 mil é o valor dos seguintes prêmios: uma bike Spaceline Vega, um refrigerador Consul 2 portas 340 litros, uma TV 50 polegadas Smart Philips 4K e uma moto Honda Bis. Acontece nesta semana a Feira Pedagógica do SEDUP Vidal Ramos, ou popularmente conhecido como Colégio Agrícola de Canoinhas. O Centro de Educação Profissional Vidal Ramos, SEDUP Vidal Ramos, ou como popularmente é conhecido Colégio Agrícola de Canoinhas, realiza uma feira pedagógica para expor trabalhos realizados pelos próprios alunos, além de mostrar as dependências da escola para os visitantes. O intuito da Feira Pedagógica do SEDUP é mostrar as atividades que vêm sendo realizadas não somente para esse momento, mas sim que vem sendo desenvolvida aí ao longo de todo o ano, né? Nos setores de produção, que são os laboratórios de práticas, os visitantes poderão conhecer um pouco das atividades que os alunos desenvolvem no contraturno das atividades, né? Então, um período eles têm aula do ensino médio e no contraturno eles realizam atividades práticas nos setores. Aqui na Feira Pedagógica estão sendo expostos trabalhos feitos pelos próprios alunos e agora nós vamos fazer um tour por todos os setores aqui do SEDUP Vidal Ramos. Quem vai nos guiar são os alunos Hugo e Alan. Hugo, quais são os setores que a gente vai visitar agora? Bom, nós vamos começar aqui pelo aviário, daí vamos passar na agroindústria, setor da horta, silvicultura, agricultura e bovinocultura de leite. Tem 2 aviários aqui que estão com pintainhos, que são as aves mais novas, e essas 2 aqui já estão com as aves adultas já. Ele tem em média 1.550 aves, em média 1.300 ovos. No setor da agroindústria, são processados os produtos produzidos dentro do SEDUP. Aqui é feito queijo, nessa área ali que nós estamos ali do lado, ali, que é feito queijo, requeijão, doce de leite, a gente faz doce de leite na outra sala. Aqui dá para ver aqui que é a parte do embutido. Para mediar a produção e venda, existe a Copesa, Cooperativa dos Alunos do SEDUP. A cooperativa dos alunos são representada por 12 alunos, que representam o colégio ali, digamos, todos os alunos do SEDUP. E a cooperativa, ela intervém na parte dos setores de produção, que tudo que é comercializado aqui dentro passa pela cooperativa e nós somos representantes dela. Seguindo nosso tour pelo Colégio Agrícola, conhecemos o setor da bovinocultura. Esse espaço aqui é a nossa sala de ordenha. Nós, aqui no SEDUP, hoje comporta em torno de 18 vacas em lactação. Daí, de manhã, é trazido elas, colocado aqui na sala de espera, e daí vai se dirigindo de 4 em 4 por cada compartimento, onde são ordenhadas elas. O professor Jonas é o instrutor da suinocultura. O SEDUP tem a tradição, de fazer a criação de vários animais para questões pedagógicas, para os alunos aprenderem todo o ciclo de produção, Justamente a amostra que a gente está fazendo é uma parte do SEDUP que a gente está trabalhando, é a fase de desenvolvimento dos animais, Então a gente tem desde a parte de parto, dos leitões na maternidade, até animais terminados, saindo para abate. O cuidado com o paisagismo, jardinagem e embelezamento do Colégio Agrícola é feito pelo setor da silvicultura. No setor da horticultura, os legumes e vegetais produzidos são consumidos dentro do próprio colégio. Cuido do setor de horticultura, onde se cultiva plantas hortaliças aí com destino para a cozinha, para o refeitório do colégio, e também para desenvolver atividades didáticas com os alunos em sala de aula, certo? E atendo também o setor da apicultura, que é um setor que não tem professor específico, eu atendo por gostar de lidar com as abelhas e tal. E a gente faz esse trabalho e tem esse projeto aí que os alunos estão expondo sobre a apicultura, que hoje
é um assunto aí bastante relevante, né, nos meios ecológicos e tal, e preservação ambiental. Ela é muito importante para mostrar o que o colégio produz aqui dentro, as coisas que nós fazemos, e também para explicar, né, esclarecer as dúvidas que tem do pessoal de fora que não conhece direito o colégio, consegue saber daí o que a gente faz aqui. Não me arrependo, né, de ter me matriculado aqui, e acredito que bastante gente que veio aqui também gostou e se matricula para o ano que vem. E neste domingo a gente vai assistir uma reportagem aqui no J+, que mostra outro evento muito interessante no SESC, a Escola Santa Cruz, que está festejando a Semana da Arte Moderna. Para homenagear os 100 anos da Semana de Arte Moderna, o Colégio Santa Cruz organizou uma exposição alusiva ao centenário. A exposição faz parte também da gincana pedagógica que já é tradição no SESC e envolve diferentes turmas. Além da gincana, ela vem em forma de exposição. Os outros anos sempre era, né, com brincadeiras, também pedagógica, apresentação de grito de guerra, bandeiras e tal. Esse ano vamos homenagear o centenário dessa Semana da Arte Moderna. Então, a sugestão dos professores que estavam organizando foi fazer uma exposição com a releitura dos artistas, né, e a tradição. E, através disso, eles aprendem, né, estão aprendendo. Eu tenho certeza que o aluno que apresentou, de cada turma que apresentou aquele artista, jamais esquecerá. A Semana da Arte Moderna foi um divisor de águas da arte brasileira, né? Na literatura também não é diferente. Então foi quando os padrões europeus foram rompidos, né, e passou-se a fazer uma arte essencialmente brasileira. O Semana J+, vai ficando por aqui. Excelente semana para você e até a próxima.